Projeto Empreendedorismo do Colégio Veras. Nono ano, quarto capítulo. Capítulo 4. Plano de negócios. Terceiro, o funcionamento. Agora que já cumprimos duas etapas do nosso plano de negócios, é chegada a hora de fazê-lo funcionar. Neste momento, vamos exercitar nossas habilidades e competências no sentido de listar as tarefas necessárias ao funcionamento do nosso negócio, pensar a melhor maneira de executá-las, distribuir as atribuições entre os membros da equipe e organizar os recursos disponíveis. Tudo isso exigirá de nós bastante diálogo, capacidade de negociação e disposição para firmar e cumprir acordos com nossos colegas, ou seja, o trabalho em equipe. Neste capítulo, vamos nos dedicar ao funcionamento do nosso negócio. Para isso, daremos os seguintes passos. Passo 7. Definir as etapas de produção e as ações para a elaboração dos produtos ou serviços. Passo 8. Organizar e atribuir tarefas aos responsáveis pelos setores do negócio. Passo 9. Realizar um levantamento dos recursos necessários para a implantação do negócio. Que tal começarmos pensando no que cada um de nós sabe fazer de melhor? É hora de nos reunirmos com nossos colegas, tendo em mente que toda a equipe é movida por um objetivo comum, o sucesso do negócio. Para início de conversa. De olho nas tarefas. Para fazer nosso negócio funcionar, é preciso pensar nas tarefas a serem cumpridas, nas características da equipe de trabalho e nos recursos materiais e financeiros a serem empregados. Todo empreendedor possui um perfil, ou seja, uma característica para atuar em seus negócios. Alguns são habilidosos em finanças, outros em marketing, outros na produção. Conhecer suas principais habilidades e competências pode ajudar o empreendedor no desempenho de sua função dentro das várias áreas da empresa. Muitas vezes, quando o empreendimento está iniciando, seu idealizador precisa desempenhar várias atividades e funções, como elaborar produtos, gerenciar finanças e divulgar. Que tal começarmos a pensar em nosso perfil observando nossa atuação nos trabalhos em equipe? O que geralmente você faz? Organiza a agenda e lidera reuniões. Arrecada e destina os recursos materiais. Propõe ideias criativas para apresentar o trabalho. Discutindo o conteúdo. Trabalho em equipe, movendo as engrenagens. Entre os grandes segredos de um negócio de sucesso, podemos citar a organização empreendedora e o espírito de equipe existente na empresa quando esta não é um empreendimento individual. Para que existam esses dois elementos fundamentais, faz-se necessária a definição de etapas de produção e a distribuição das ações para a realização das tarefas de desenvolvimento dos produtos ou prestação dos serviços. Passo 7. Definir as etapas de produção e as ações para a elaboração de seus produtos ou serviços. Quando tratamos da definição das etapas de produção e das ações que serão necessárias para o desenvolvimento dos produtos ou serviços, consideramos que os empreendedores responsáveis pelo negócio devem discutir e planejar a função de cada integrante nessa etapa de criação e elaboração dos itens que serão comercializados. Para isso, precisamos pensar em um passo a passo para a produção dos itens do empreendimento. Portanto, reúna-se com os demais integrantes da equipe para a realização desta etapa. O primeiro passo é listar, assim como uma receita para o almoço de fim de semana, o que será necessário ser desenvolvido e, em seguida, dividir as funções entre cada um dos integrantes da equipe, levando em consideração habilidades e competências individuais. Nem sempre é necessário que uma liderança assuma sozinha essa divisão de tarefas. É comum, e até mais fácil, que os membros de uma equipe decidam de forma colaborativa como cada um irá contribuir, com qual tarefa possui mais afinidade, e assim estabeleçam acordos. Passo 8. Organizar e atribuir tarefas aos responsáveis pelos setores do negócio. Aprendemos, desde o princípio, que o trabalho em coletividade é muito mais fácil quando há uma boa divisão de tarefas do que quando alguns poucos integrantes da equipe ou de uma empresa são sobrecarregados de atribuições. As pessoas formam a força de trabalho de uma empresa e são elas as responsáveis por fazer o negócio dar certo. Assim,
podemos dizer que o ser humano é o principal pilar de um empreendimento, visto que, dentro da organização, há uma necessária divisão de tarefas e atribuições. Para que elas sejam bem executadas, é fundamental a presença de líderes que tenham responsabilidade de gerir grupos e equipes de trabalho. O líder ou gestor possui a incumbência de identificar o perfil profissional e as características particulares de cada um dos membros, distribuindo, assim, as funções por meio das peculiaridades de cada uma das pessoas. Quando há uma unidade de trabalho em que cada um executa uma tarefa condizente com suas habilidades e competências, os resultados tendem a ser mais eficientes. Isso acontece por algumas razões, como a satisfação pessoal do funcionário e a desenvoltura ao realizar uma tarefa para a qual está preparado. Outro elemento indispensável para o trabalho em equipe é o bom relacionamento interpessoal, ou seja, com o outro, que cada um deve construir. Discussões e fofocas são comuns em ambientes coletivos de trabalho, mas devem ser evitadas, porque são atitudes eticamente questionáveis. Grupo versus equipe. É bastante comum encontrarmos os termos grupo e equipe utilizados como sinônimos. Mas sabia que é necessário diferenciá-los? A diferença diz respeito, sobretudo, ao grau de coesão entre os membros. Um grupo desempenha tarefas conjuntamente para atingir objetivos comuns, somando esforços individuais. Já a equipe apresenta um nível de coesão maior, desempenhando um esforço coordenado que resulta em um desempenho superior à soma dos esforços de cada integrante. Toda equipe é um grupo, mas nem todo grupo consegue chegar à coesão de uma equipe. Passo 9. Realizar um levantamento dos recursos necessários para a implantação do negócio. É fundamental para a sustentabilidade de uma empresa saber lidar com os recursos financeiros disponíveis. Saber calcular os custos e as despesas pode fazer seus produtos serem mais competitivos no mercado. Custos versus despesas. Custos são gastos inerentes ao processo produtivo, à atividade fim da empresa. Assim, energia elétrica e matéria-prima podem ser consideradas custos. Já as despesas são direcionadas às atividades meio do empreendimento, e não diretamente aos produtos ou serviços ofertados. Como exemplo, podemos citar o investimento em publicidade e propaganda. A realização de uma pesquisa de mercado para que se tenha ideia de quanto os clientes estão dispostos a pagar por produtos similares também é importante para a determinação do preço dos itens que serão postos à venda. Assim, você poderá definir um preço justo para seus produtos levando em consideração não só os custos necessários para sua produção e margem de lucro pretendida, mas também a reputação do negócio em relação aos concorrentes. De modo a constituir uma tabela de preços para seus produtos, é importante uma análise de preços de seus maiores concorrentes. O grande desafio de um empreendedor é saber lidar com os custos e as despesas de sua empresa, cobri-los com as vendas e ainda obter um ganho que possibilite reinvestir e retirar uma margem de lucro. Os primeiros anos de uma empresa são marcados por incertezas e grandes desafios. O índice de falência dos negócios no Brasil, antes da chegada ao segundo ano de atuação, foi de 22% em 2014. Já os pedidos de encerramento das atividades para empresas com menos de 5 anos de existência superaram 50%. Os números de pedidos de falência empresarial demonstram que não basta querer abrir um negócio. Para que haja uma vida longa para o empreendimento, precisa-se estudar muito os produtos que serão comercializados, realizar uma pesquisa aprofundada de mercado, ter um perfil empreendedor, com suas habilidades e competências, e desenvolver à risca cada passo do plano de negócios elaborado. Um aspecto importante que o empreendedor precisa conhecer ao planejar um negócio é a noção de custos fixos e custos variáveis. Custos fixos são aqueles cujo valor não varia em função da quantidade produzida e que podem existir mesmo se não houver produção. Podemos citar, como exemplo, o aluguel do ponto ou a remuneração de funcionários. Nesses casos, para embutir esse valor no preço final do produto, realizasse um rateio, ou seja, dividisse esse valor pelo número de unidades produzidas.
Custos variáveis são aqueles que crescem ou diminuem conforme a produção do empreendimento, ou seja, quando há uma intensa atividade produtiva, há, proporcionalmente, um aumento do uso de matéria-prima. Por exemplo, para produzir uma torta, precisamos de X unidades de ingredientes. Para produzir duas, precisaremos de 2x. Insumos de produção, como água e energia elétrica, também são variáveis.